Meus irmãos, boa noite. Isaías bem relembrou, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E hoje nós ouviremos o brado de Paulo contra a justificação, a loucura da justificação mediante a prática da lei. Eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 3 desta carta que Paulo escreveu com letras grandes e de próprio punho, como ele mesmo fala no capítulo 6 desta carta. Por favor, abra no capítulo 3 do livro de Gálatas. Meus irmãos, eu não sou Jesus, mas eu sei o que vocês estão pensando. Posso ver no olhar de vocês. Eu não tenho Bia e Sofia, mas eu tenho Hilel e Shammai. Não em minha casa, na história. E eu tenho certeza que eles me darão uma boa introdução para essa mensagem. E aí vocês me perguntam, meu irmão, quem é Hilel e Shammai? E eu lhe respondo, não. Eles não formam uma dupla sertaneja composta por judeus, não é isso. Hilel e Shammai eram rabinos do primeiro século, rabinos contemporâneos do nosso Senhor Jesus Cristo. E como rabinos, eles eram essencialmente intérpretes da lei. Eles dedicavam seus dias e esforços a fim de responder a seguinte pergunta: como colocar em prática a lei de Moisés? Hilel era um rabino mais conhecido por sua flexibilidade na interpretação da lei. Shammai, por sua vez, era conhecido por sua rigidez. E como bons estudiosos da Misná, eles estavam presos às minuciosidades da lei, a saber como um judeu poderia viver nos mínimos detalhes e praticar nos mínimos detalhes a lei de Deus. Em outras palavras, o que eles faziam era colocar regra sobre regra, era colocar peso demasiado sobre a vida de todos aqueles que estavam sobre o seu ensino e sob a sua instrução. Eu vou dar um exemplo para clarificar. Eles pegavam, por exemplo, o quarto mandamento, que se encontra lá em Êxodo 20, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse mandamento os proibia de trabalhar no sábado. E o que é que os rabinos faziam? Eles se perguntavam, o que é que significa não trabalhar? Como colocar em prática esse mandamento? E aí um rabino ia dizer, olha, você pode caminhar 5 quilômetros no sábado, contanto que você não caminhe mais. Se você caminhar 5 quilômetros, você não trabalhou. Outro rabino diria, não, você pode caminhar 8 quilômetros, desde que você não carregue sacola ou peso algum. Caso contrário, você pode caminhar até 5. Se passar disso, você trabalhou. Um rabino diria, olha, se a sua casa pegar fogo no sábado, você deve sair sem recolher nada, porque se você recolher alguma coisa, você trabalhou. Outro rabino diria, não, você pode se vestir, você pode colocar 2 túnicas, 3 mantos, e com isso você não trabalhou, você apenas se vestiu e ainda tirou alguns objetos dentro da sua casa. Eles desciam, meus irmãos, aos detalhes mais extremos da lei, porque estavam extremamente preocupados em cumprir cada vírgula e cada ponto da lei. E esse conjunto de interpretações era chamado de o jugo do rabino. Quando eu disse que Hilel era um rabino mais flexível e Shammai um rabino mais rigoroso, era acerca do jugo de cada rabino que eu estava me referindo, o jugo que eles colocavam sobre os seus seguidores. Mas de repente aparece um outro rabino. De repente entra na história um outro mestre, chamado Jesus, o Cristo. E é em meio a esse contexto que ele aparece, ele entra em cena com o seguinte convite, que se encontra lá em Mateus 11. Ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não se referia aqui, meus irmãos, ao cansaço do dia a dia. Jesus não estava se referindo simplesmente ao enfado do trabalho ou às frustrações
do cotidiano. Jesus se referia ao peso sufocante e escravizador, não somente da lei, mas das demais regras que eram impostas pelos mestres da época. Com isso, Jesus estava dizendo: olha só, eu também tenho meu jugo. Eles interpretam a lei de um jeito, mas eu também tenho uma interpretação da lei. Jesus disse que a sua interpretação da Torá é um fardo leve e um jugo suave. Isso em comparação aos demais rabinos. O engraçado é que, se você parar para observar bem e for bem sincero, a impressão que dá é que o jugo de Jesus é muito mais pesado, que ele é muito mais rigoroso. Pois enquanto os rabinos diziam: olha, você não pode matar, Jesus dizia: não, em verdade eu vos digo, você não pode nem sequer odiar. Enquanto o rabino dizia: olha, você não pode adulterar, Jesus dizia: não, não é somente isso, em verdade eu vos digo, você não pode nem sequer desejar a mulher do próximo. Como, pois, o jugo de Jesus é mais leve do que os demais rabinos? É justamente, meus irmãos, porque o relacionamento de Deus não é baseado na obediência a preceitos morais. Jesus, ele nos oferece um relacionamento baseado na bondade e na graça de Deus, de modo que nós não desprezamos a lei, mas não carregamos o peso da sua obrigatoriedade, uma vez que Jesus assumiu esse peso por nós e pagou por ele na cruz do Calvário pela nossa incapacidade de cumprir a lei. Hillel e Shammai não eram dupla sertaneja, isso é fato, mas eles cantavam não em dupla, mas em coro. Eles cantavam em coro com todos os legalistas, com todos os fariseus, com todos os religiosos, com todos os intérpretes da lei de sua época. Eles cantam a canção do escravo da lei. Eles cantam a canção dos amantes da superficialidade, dos adeptos da religiosidade, dos apaixonados pela aparência exterior. Eles cantam a canção dos devotos da autojustificação. A canção que eles cantam é a canção da justificação mediante a prática da lei. Todavia, Jesus também tem uma canção, e essa canção chega doce e suave aos nossos ouvidos. Essa canção nos fala de redenção, a canção de Cristo nos fala de perdão, a canção de Cristo nos fala de reconciliação e de liberdade. A canção de Cristo é a canção da justificação pela graça, mediante a fé. A grande questão é que essas duas canções, elas continuam soando até os dias de hoje. Até mesmo no que nós chamamos de igreja cristã, o repertório é variado. Você vai em uma igreja e escuta o legalista sertanejo universitário de Hillel e Shammai. Mas em outras igrejas, você pode ouvir a doce sinfonia de Jesus Cristo sendo tocada no tom do seu evangelho. Nos tempos de Paulo, essas canções também estavam soando. Paulo, no tom de Cristo, ecoava a canção da graça. Os judaizantes, por sua vez, estavam querendo cantar de galo e cantavam no tom da obrigatoriedade da lei. E o pior, os gálatas estavam curtindo o som. O pior é que os gálatas estavam começando a dançar conforme a música dos judaizantes. É dentro desse contexto que Paulo grita alto a fim de chamar a atenção dos gálatas. Os judaizantes tinham colocado o seu volume no máximo. E aí Paulo aparece no meio dessa festa, Paulo aparece no meio dessa bagunça e grita: ó gálatas insensatos. Acompanhe a leitura comigo, meu irmão, por favor. Ó gálatas insensatos, ó gálatas loucos, desprovidos de bom senso. Quem os enfeitiçou? Capítulo 3. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar por esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra?
Considerem o exemplo de Abraão, parágrafo 2, a partir do versículo 6. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Deus disse a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Capítulo 3, terceiro parágrafo. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, diante dessa porção tão especial das Tuas Escrituras, Senhor. Nós estamos aqui diante do coração da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ó Deus. Fala conosco, Senhor, esta noite através desse texto, Senhor. Senhor, eu te rogo, utiliza-se, Senhor, das minhas fraquezas, Pai, como Tu sempre o fazes, Senhor. Tu sabes que eu sou o menor e o pior pecador de todos, Senhor. Mas utiliza-se das minhas fraquezas, Senhor. Que nós possamos ter uma mensagem relevante para a Tua igreja e que isso venha culminar na glória do Teu nome, Senhor. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que eu te oro. Amém. Meus irmãos, como nos foi informado por Renan na primeira mensagem dessa série, a carta de Gálatas ela é dividida em 3 grandes seções. A primeira seção, que se encontra no 1º e 2º capítulo da carta, ela é uma seção autobiográfica ou de relatos históricos. A segunda seção, que compõe o capítulo 3 e 4, é uma seção de caráter teológico e doutrinário. Já a terceira seção, capítulos 5 e 6, contém conselhos ou exortações práticas para a igreja da Galácia. Hoje nós estamos adentrando as portas da segunda seção, que tem início no capítulo 3, a seção de caráter teológico e doutrinário. E a esta altura nós precisamos ter ao menos 4 coisas em mente, que nós aprendemos no decorrer da exposição dos 2 primeiros capítulos. Quais são elas? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar, segundo o livro de Gálatas, que existem falsos mestres na igreja da Galácia ensinando um outro evangelho, se é que ele é digno de ser chamado de evangelho. Essa é a primeira verdade que nós precisamos lembrar. A segunda é que os oponentes de Paulo, os judaizantes, estavam desacreditando a sua mensagem. Eles estavam dizendo que o seu apostolado e o seu evangelho era de segunda mão, e que as reais autoridades eram os apóstolos de Jerusalém. A terceira verdade é que Paulo prova, nesses 2 primeiros capítulos, que tanto o seu evangelho quanto a sua autoridade não é de segunda mão, nem vem de homem algum. Antes ele foi recebido por revelação do próprio Cristo. Além disso, ele diz que existe uma profunda unidade, tanto de teologia quanto de fé, entre a sua mensagem e a mensagem dos apóstolos de Jerusalém. Em quarto lugar, a forma como Paulo defende o seu evangelho mostra o tipo de falso ensino que os judaizantes estavam impondo à igreja da Galácia. E ao que parece, eles estavam pregando que não é suficiente confiar na obra de Cristo para a salvação. Segundo os judaizantes, a fé deveria ser completada com as nossas obras. Segundo eles, a confiança no que Cristo fez
deve ser completada pela confiança naquilo que nós podemos fazer. Segundo os judaizantes, a nossa obra, adicionada à obra de Cristo, resulta em justificação. Paulo, que a essa altura já havia provado, através dos relatos históricos do seu próprio testemunho, que a salvação é recebida mediante a fé, ele chega mais uma vez à conclusão de que é loucura buscar salvação mediante a prática da lei e não mediante a fé. A pergunta que eu faço ao texto ou a Paulo é: por que, Paulo, é loucura buscar salvação mediante a prática da lei ou dos mandamentos? E aí, dentre os diversos motivos, no capítulo 3 dessa carta, Paulo nos apresenta pelo menos 3 razões pelas quais é insensatez buscar salvação mediante a prática da lei e não mediante a fé. A primeira delas é a seguinte: as divisões se encontram no seu boletim e você pode acompanhar. A primeira verdade é que é loucura buscar salvação mediante a prática da lei, pois a nossa própria experiência nos mostra que esta salvação, foi recebida mediante a fé. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma observação. Meus irmãos, não se constrói doutrinas a partir de experiências pessoais individuais. Porém, as experiências que nós dizemos ter com Deus, para que sejam consideradas genuínas, elas precisam estar de acordo com as doutrinas estabelecidas e reveladas nas Escrituras. Elas precisam estar em harmonia com o Evangelho e dentro dos seus limites. Portanto, a intenção de Paulo aqui não é construir as prerrogativas do Evangelho a partir da experiência dos Gálatas. Antes, ele usa a genuína experiência de conversão dos Gálatas para mostrar que ela estava em harmonia com o Evangelho de Cristo e não com o Evangelho dos judaizantes. Essa é a perspectiva pela qual devemos olhar para esse texto. Afinal, quando Paulo vem inicialmente aos Gálatas, ele não os prega um evangelho construído a partir de suas experiências pessoais. Antes, ele prega o evangelho que recebera por revelação do próprio Cristo. E ele faz isso de forma tão nítida, que ele diz que Cristo foi exposto como crucificado diante dos olhos dos Gálatas. Sabe quando a gente diz, entendeu ou quer que eu desenhe? Paulo ele nem pergunta, ele chega logo desenhando. A expressão que encontramos no texto é como se Paulo tivesse feito uma pintura de Cristo crucificado diante dos olhos dos Gálatas. Porém, mesmo com essa nítida pintura, os Gálatas agora estavam seguindo uma outra mensagem. De modo que por 2 vezes Paulo os chama de insensatos. O que os Gálatas estavam fazendo era tão estúpido que Paulo os pergunta se alguma espécie de feiticeiro os fascinou ou os enfeitiçou. É esse o termo que aparece aí no primeiro versículo. É como se os Gálatas estivessem hipnotizados. Eles estavam irracionais, fora de contato com a realidade, bêbados mentalmente. Pois tendo abraçado a verdade no começo, agora eles adotavam a opinião de que a circuncisão e as obras da lei também são necessárias para a salvação. Tendo começado pela graça, agora eles queriam continuar através das obras. Tendo inicialmente recebido as boas novas por Paulo, agora aceitavam uma doutrina completamente oposta à doutrina dos judaizantes. Portanto, é completamente compreensível que Paulo os tenha chamado de loucos, pois se os Gálatas haviam entendido o Evangelho de Cristo, se inicialmente eles haviam aceitado que na cruz Cristo fez tudo o que era necessário para a sua salvação, eles deveriam ter entendido que tudo o que deveriam fazer era confiar nessa obra e aceitar as boas novas pela fé, de modo que acrescentar boas obras à obra que Cristo consumou na cruz do Calvário consiste em uma ofensa à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Portanto, agora perplexo diante da insensatez dos Gálatas, Paulo inicia uma série de perguntas na tentativa de trazê-los de volta ao bom senso. E a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Meus irmãos, de forma muito sábia, Paulo traz à luz
o momento da conversão dos Gálatas. Paulo traz à luz a obra da regeneração. Afinal de contas, Paulo estava lá. Foi ele mesmo que inicialmente pregou o Evangelho, expondo Cristo crucificado diante dos olhos dos Gálatas. Paulo é testemunha de que eles creram no Evangelho, confiaram no Cristo apresentado no Evangelho e assim receberam o Espírito da parte de Deus. Percebam que Paulo não pergunta se eles receberam o Espírito, mas se eles receberam mediante o cumprimento da lei ou mediante a fé naquilo que eles haviam ouvido da parte de Paulo. O mais importante a entendermos aqui, a observarmos, é que até aqui os Gálatas não haviam se submetido à circuncisão, nem sequer haviam obedecido à lei. Tudo que eles fizeram foi ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, confiar na obra de Cristo, e o Espírito lhes fora concedido. A questão é tão clara que Paulo não responde a sua pergunta, pois parecia-lhe óbvia demais para precisar de uma resposta. Portanto, certo de que os Gálatas estavam de acordo quanto aos fatos da sua experiência inicial, quanto aos fatos da sua conversão, Paulo levanta outra questão e traz agora à luz a obra da santificação. Ele faz uma segunda pergunta, ele diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar por esforço próprio? Meus irmãos, os Gálatas sabiam que eles haviam sido convertidos por obra do Espírito, mediante a fé na mensagem. Porém agora, sob a influência dos judaizantes, os Gálatas estavam querendo dar uma mãozinha àquele que havia começado a boa obra em suas vidas. Agora a obra do Espírito para os Gálatas não era mais suficiente, eles contavam com a lei, eles contavam com a obediência à lei para a sua santificação e o seu progresso na caminhada cristã. Porém, tendo em vista que abandonar o Espírito, ou a administração do Espírito, é abandonar qualquer possibilidade dessa obra se cumprir, os Gálatas, ao contrário do que eles pensavam, eles não estavam se aperfeiçoando, antes eles estavam em um processo de completa degeneração espiritual. Oh, Gálatas insensatos! Meus irmãos, para aqueles que começaram pelo Espírito, confiar agora na obediência à lei, para a sua santificação, para a sua salvação, é se entregar a um completo estado de degeneração espiritual. Dançar conforme a música dos judaizantes é se alegrar com a própria ruína. Portanto, meus irmãos, façam uma autoanálise hoje. Vejam se em meio à caminhada da vida vocês não abandonaram o Evangelho de Jesus Cristo. Veja se você não tem substituído a administração do Espírito pelo esforço próprio. Veja se você está dançando conforme a música dos judaizantes ou conforme a canção de Cristo. Porém, tenha bastante cuidado, pois apesar da canção de Cristo permanecer inalterada durante os séculos, a sua mensagem permanece a mesma. A canção dos judaizantes sofre sensíveis variações de letra conforme a necessidade de cada geração. No primeiro século, as exigências que eram feitas pelos falsos mestres giravam em torno da circuncisão, de três coisas: a circuncisão, a abstinência de alimentos considerados impuros e a observância de dias considerados sagrados. Em nossos dias, queridos, as coisas mudam de nome, mas permanecem com a mesma essência. E eu não quero falar aqui das outras religiões, pois lá o legalismo é descarado. Lá a salvação é por obras da lei mesmo, é por merecimento. Lá a salvação é por obras de caridade, é por meditação, é por conhecimento, é por tudo, menos pela graça e pela obra de Jesus Cristo. Eu quero me referir a nós, que pregamos a graça e muitas vezes vivemos sob o regimento da lei. Nós não temos a circuncisão como obrigatoriedade, mas nós temos a ficha de membresia, que por si só não tem problema nenhum, irmãos. Nós usamos a ficha de membresia em nossa igreja e é uma bênção para você acompanhar de perto e manter contato com os seus membros. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que para muitos, participar de uma igreja evangélica
É uma espécie de circuncisão que lhe garante automaticamente a inclusão no povo de Deus e a participação no pacto da aliança. E agora, circuncidados pela membresia, tudo que eu preciso é falar como eles falam, é se vestir como eles se vestem, é andar como eles andam, e a minha salvação está garantida. Que erro, meus irmãos. Tudo isso começa quando um levantar de mãos, em resposta a um apelo evangelístico, substitui a obra do novo nascimento, substitui a obra da regeneração. Quanta insensatez! Nós não temos alimentos que são considerados impuros, mas nós temos lugares que não podem ser frequentados, nós temos companhias que devem ser evitadas, temos músicas que não podem ser ouvidas, temos bebidas que não podem ser tomadas, temos objetos que não podem ser tocados, e assim seguem muitos, confiando a sua salvação ao cumprimento de exigências que nem o próprio Deus fez. Meus irmãos, é óbvio, é bem verdade que muitas dessas coisas devem ser evitadas, não é isso que eu estou falando. Eu estou me referindo à hipocrisia exagerada que tem tomado conta de muitos religiosos, tem tomado conta de muitas pessoas, igreja, de modo que eu tenho certeza, meus irmãos, preste bem atenção, que se Cristo vivesse em nossos dias, que se Ele se portasse como Ele se portava, que se Eles frequentassem os mesmos lugares, que se Ele sentasse à mesa com as mesmas pessoas, que se Ele bebesse e comesse como Ele sempre costumou fazer, Ele seria rejeitado pela maioria de nós. O testemunho de Cristo seria recusado pela maioria dos fariseus da nossa época. Pode ter certeza do que eu estou falando. E a mesma coisa se dá com as datas e dias considerados sagrados. De modo que, à semelhança dos Gálatas, muitos de nós começam pelo Espírito, mas logo são tentados a se aperfeiçoar por esforço próprio. Normalmente, essas pessoas são influenciadas por algum tipo de ensino judaizante ou legalista. Quer um exemplo? Dentro dos círculos evangélicos, entre os crentes, e principalmente em seminários teológicos, vez por outra se fomenta o debate acerca da possibilidade de um salvo perder ou não a sua salvação. Pois alguns creem que as pessoas que um dia foram salvas podem um dia perder a sua salvação. Já outros creem que o salvo ele é salvo para sempre, uma vez que a obra de Cristo é suficiente para salvá-lo. Meus irmãos, sem medo de errar eu digo, essa ideia de perder a salvação é apenas a outra face da mesma moeda. Meus irmãos, isso é canção de judaizante que não confia na suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário, pois precisa encontrar méritos em si mesmo. Estes não compreendem ou não querem aceitar que o sacrifício de Cristo puniu nele mesmo todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, nos dando salvação eterna. Sendo assim, quando eu digo que tenho essa salvação oriunda do sacrifício de Cristo, mas vivo como alguém que pensa que essa salvação pode ser perdida a qualquer momento, e por consequência disso, vivo purgando os meus pecados do dia, a fim de manter a minha salvação por esforço próprio, quando isso acontece, constitui-se uma grave ofensa à pessoa de Cristo, que foi uma oferta única, perfeita e suficiente pelos nossos pecados. Meus irmãos, existe muita gente dentro da igreja, na infelicidade da ignorância da sua própria salvação. Gente que vive uma espiritualidade neurótica, numa bipolaridade de relacionamento com Deus. Uma hora é aceita por Deus, outra hora é recusada. Uma hora está no céu, outra hora está no inferno. Uma hora tem o seu nome escrito no livro de Deus, outra hora tem o seu nome escrito no livro da morte. E essas pessoas vivem assim uma espiritualidade doentia, esquizofrênica e até maluca, pois eles pensam que a salvação é 50% obra de Deus e 50% obra de homem. O que Deus fez precisa ser completado por aquilo que o homem pode fazer. Deus nos deu a salvação, mas nós precisamos mantê-la, porque se descuidar, perde.
E aí é preciso se agarrar apaixonadamente às minuciosidades da lei, para manter vivo e alimentar o senso de autojustificação. Sinceramente, meus irmãos, se a salvação depender de mim, eu estou perdido. Não só eu, mas nós estaremos perdidos, pois é bem verdade que nós não conseguiremos caminhar sem quedas, sem vacilos e sem deslizes, apresentando para Deus todos os dias uma espiritualidade cristã perfeita. Isso é impossível, meu irmão. Mas graças a Deus que não depende de nós. Como disse John Stott, o Evangelho da Graça não aceita contribuições da nossa parte. A nossa salvação depende única e exclusivamente da administração do Espírito que nos fora concedido. E sendo essa administração perfeita, infalível, a nossa salvação não escapará. Tenha certeza disso mesmo. Meus irmãos, esse é o Evangelho. Mas se você já o perdeu de vista, se você já perdeu de vista o Cristo crucificado, eu faço o mesmo apelo que Paulo fez aos Gálatas. Olhe para a sua experiência. Olhe para a experiência da sua conversão, para a sua experiência pessoal inicial. Veja se você não estava morto em seus pecados quando Deus lhe alcançou. Veja se você não estava caminhando na direção contrária quando Ele veio até você e lhe resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja se a sua experiência não prova que a salvação é pela fé na mensagem que você ouviu e não pelas obras da lei que você não cumpria. Meus irmãos, aquele que começou a boa obra pelo Espírito, ele vai começar pelo Espírito. Aquele que ele alcançou mediante a graça, ele vai lhe sustentar até o fim mediante a graça. De modo que é loucura buscar salvação mediante a prática da lei e não mediante a fé. Eu gostaria de fazer uma última observação. A justificação ela é pela fé, mas tome cuidado para não fazer da fé uma boa obra que o credibiliza e o torna digno de receber o favor de Deus. Esse é um grande erro que surge a partir da dificuldade que nós temos de aceitar e receber a graça de Deus. Pois, por não reconhecermos que somos imerecedores, nós procuramos boas obras para nos apoiar. E não encontrando, nós nos apoiamos na própria fé e fazemos dela uma boa obra que nos credibiliza diante de Deus. Mas esse é um erro muito grave, meus irmãos. Perceba como facilmente nós afirmamos que os nossos pecados estavam sobre Cristo na cruz do Calvário. Mas com a mesma facilidade nós esquecemos que o pecado da incredulidade também estava sobre Ele na cruz do Calvário. Cristo também pagou, meus irmãos, pela incredulidade do nosso coração, de modo que a fé é mais um dos benefícios conquistados por Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário ele é tão suficiente que ele não precisa de um acréscimo de fé para validá-lo. Antes, a própria fé que salva flui do sacrifício de Cristo, de modo que a fé que lhe salva não vem de vós, mas é um dom de Deus. Amém? Portanto, meu irmão, descanse. Descanse. Não tente continuar a caminhada por esforço próprio.